Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre concreto leve. É aquele concreto que a gente usa para fazer preenchimentos. Vou mostrar para vocês quais são os tipos de concreto leve, para onde que eles são indicados e quais são os cuidados que a gente deve tomar na hora de usar esse tipo de material, tá bom? Vamos nessa? Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre concreto leve. Mas o que afinal é um concreto leve? Concreto leve é um material que usa basicamente cimento, areia, água e existe uma substituição da brita, né, de basalto ou de granito, que é utilizada num concreto convencional, por um agregado então de poliestireno expandido, que é o nosso isopor, ou pode ser usado uma vermiculita, ou pode ser usado uma esferinha, aquela de argila expandida. Tudo isso são materiais mais leves do que a brita convencional, que adicionados à mistura vão gerar um concreto com uma densidade menor do que um concreto convencional. E por isso, então, ele é chamado concreto leve. O concreto leve também pode ser obtido através da colocação, por exemplo, de um aditivo químico que vai gerar mais bolhas de ar dentro desse concreto, ao invés da opção de substituir os agregados. Esse processo químico também gera um concreto leve. Então, eu vou falar para vocês agora quais são os tipos de concreto leve que existem no mercado. Vou começar pelo concreto celular. O concreto celular é uma mistura de cimento e areia com uma espuma que vai garantir mais ar incorporado a esse concreto. Ele vai ter uma densidade de 300 a 1.850 kg por metro cúbico, então dependendo da quantidade de cimento e areia que se coloca na mistura, por isso há essa variação grande de densidade por metro cúbico. Esse concreto especificamente é bastante utilizado para nivelamento de lajes e também para algum tipo de preenchimento que você precisa fazer. Outro tipo de concreto que utiliza bolhas de ar para diminuir a sua densidade é o concreto aerado. Esse concreto utiliza então aditivos químicos que vão gerar maior quantidade de ar incorporado na mistura. Esse concreto é indicado para colocar em vedações de estrutura, é indicado para preenchimento de painéis, mas não é indicado para elementos estruturais. A densidade desse tipo de concreto, do concreto aerado, varia de 1.000 a 1.200 kg por metro cúbico. Existe também o concreto leve estrutural. Esse tipo de concreto faz a substituição de uma brita de basalto natural por algum outro elemento mais leve, como o poliestireno, que é o nosso isopor, como uma vermiculita, como uma argila expandida, e esse material vai fazer com que a densidade desse concreto seja reduzida. Esse concreto pode ser aplicado em estruturas com grandes vãos, onde você tem um volume grande de concreto e necessita reduzir o peso dessa estrutura, que consequentemente vai influenciar na sua fundação, então reduzindo também a carga que essa fundação vai receber. Então, pessoal, em relação às aplicações, o concreto leve é indicado para preenchimento de lajes, nivelamento de piso, preenchimento de painéis. Você pode utilizar também para regularização de calçadas, você pode utilizar na área externa para algum mobiliário urbano, pode utilizar para quadras esportivas. Só precisa ter um cuidado na hora de especificar esse tipo de concreto para elementos estruturais. Por quê? Porque os elementos estruturais possuem armaduras no seu interior. E essas armaduras contam com o concreto para protegê-las. Então, o que acontece? O concreto ele é uma barreira entre o meio externo e o meio interno lá onde está localizada a armadura. Então, existem agentes nocivos à ferragem, porque se a ferragem está exposta, o que acontece? Corrosão.
Então, o concreto, ele serve para, além da sua função estrutural de resistir à compressão, ele serve para proteger a armadura desses agentes que agridem ela. Então, concretos leves que tenham uma quantidade muito grande de vazios no seu interior vão permitir que esses agentes externos, que são gás carbônico, que são cloretos, possam entrar dentro desse concreto e chegar até a armadura, causando corrosão. Quando causa corrosão, esse aço vai expandindo lá dentro e acontece a fissuração até chegar no colapso do concreto armado. Por isso, não é indicado colocar um concreto aerado, um concreto celular em estruturas que tenham armadura no seu interior, tá bom? Mas quais são as vantagens do concreto leve? Bom, primeira delas, diminuir o peso da estrutura. Segundo, como elas têm bastante ou ar incorporado ou têm elementos com ar incorporado, que é o isopor, ou uma argila expandida, esses elementos vão garantir com que esse concreto tenha um melhor desempenho, por exemplo, ao isolamento térmico. Esse fator é especialmente importante para as regiões que sofrem muito com variações térmicas. Além de apresentar um bom desempenho térmico, o concreto leve também apresenta um bom desempenho acústico. Ou seja, os ruídos que são transmitidos de um ambiente a outro, quando você tem um concreto leve, essa transmissão dos ruídos vai diminuir bastante. Existem alguns fatores que devem ser considerados na hora de especificar esse tipo de concreto. O primeiro é o custo. Como é um concreto que não tem uma alta demanda, o custo dele é mais elevado em relação a um concreto convencional. Existem também algumas limitações, por exemplo, em relação ao lançamento desse concreto, ou seja, quando você compra um caminhão de concreto e precisa bombear para altas alturas, se for um concreto leve, essa pressão da bomba vai fazer com que as bolhas de ar incorporado, por exemplo, vão se desfazendo e isso muda o traço do concreto, vai mudar essa plasticidade do concreto, dificultando esse bombeamento para altas alturas. Esse concreto também tem uma menor resistência à compressão, então é muito importante vocês verificarem quais são os locais onde vocês desejam aplicar esse tipo de concreto e caso seja uma peça com um requisito estrutural, você vai precisar fazer uma redosagem desse concreto, adicionando cimento, refazendo esse traço para que você consiga obter uma resistência à compressão exigida por norma. Outro fator, como eu havia mencionado anteriormente, é que esse concreto que tem a incorporação de ar gera muitos vazios. Esses vazios permitem a entrada de agentes agressivos à armadura. Então, esse cobrimento da armadura deve ser bastante observado para que você não tenha no futuro a ação desses agentes agressivos que vão corroer a sua armadura e vão causar um fissuramento nas suas peças estruturais e podem vir a colapsar. Então é muito importante prestar atenção nos locais onde você gostaria de aplicar o concreto leve. Então muitas vezes a gente, obviamente, todo mundo tem interesse em reduzir o peso da estrutura para reduzir também a necessidade de uma fundação mais robusta, por exemplo. Mas também nada adianta você colocar esse tipo de concreto em peças estruturais que precisam desse cobrimento para proteger a armadura. Então, vamos cuidar nos locais de aplicação do concreto leve. Eu indico a aplicação desse tipo de concreto para preenchimento. Por exemplo, quando a gente está fazendo algum tipo de reforma em casa, esse tipo de concreto é um grande aliado para você não ter uma sobrecarga na casa ou no prédio. Mas antes de eu terminar, pessoal, vocês já se inscreveram no canal? Não se inscreveram ainda? Não perde tempo não, se inscreve aqui, deixa o seu joinha e ativa o sininho. O que eu ia falar para vocês em relação às reformas é assim, hoje em dia a gente integra as áreas de varanda com a área de estar, não é mesmo? O concreto leve pode ser um grande aliado justamente para fazer esse preenchimento de alturas.
Caso no seu prédio, no seu apartamento, na sua casa, você tenha alguma varanda que esteja com um nível abaixo em relação ao nível da sua sala de estar, por exemplo, você pode utilizar o concreto leve justamente para preencher esse espaço, para nivelar todo o piso dessa área integrada. Vai ficar bem legal, tá bom? E sem acarretar numa sobrecarga expressiva na estrutura do prédio. Então, vale a pena fazer essa pesquisa de qual é o tipo de concreto leve que você tem na sua região para fazer esse tipo de preenchimento, tá bom? Pessoal, super beijo para vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas sobre concreto leve. E se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, por favor, escreve pra gente, escreve aqui que a gente vai respondendo, tá bom? Agora sim, super beijo!